Oi gente, eu sou Alexandro Mota, sou fundador aqui do projeto Mistérios do Espaço. Hoje venho aqui falar sobre algo que as pessoas me pedem muito, durante as lives principalmente, que é como eu acho facilmente os objetos no céu, os astros, como eu consigo localizar as estrelas sem muita dificuldade. Hoje, basicamente, eu irei dar dicas de como observar o céu noturno. Bom, antes de tudo, você tem que se adaptar ao céu noturno da sua cidade. O que é se adaptar? Porque cada cidade tem seu nível de poluição luminosa. Tem a escala de Burton, que eu já falei na página uma vez, que é a escala que define a poluição luminosa de onde você mora. Por exemplo, se você consegue ver determinado número de estrelas, você vai estar ali em um determinado nível dessa escala. A partir daí você vai conseguir determinar quais astros você vai começar a estudar, as suas posições, os seus movimentos e tudo mais. Por exemplo, se você mora numa cidade que tem muita poluição luminosa, você provavelmente só vai conseguir ver astros brilhantes. Então, fica meio que mais fácil para você conseguir localizar os astros no céu. Por quê? Porque os astros mais brilhantes são relativamente mais simples de se achar. Por exemplo, os planetas, planeta Vênus, por exemplo, ele é muito bem visível, a Lua é inconfundível, o planeta Júpiter é bem visível também, a depender da região, se não tiver muita poluição luminosa mesmo. Mas astros mais brilhantes em si são mais fáceis de observar. Então você tem que se adaptar à poluição luminosa da sua cidade, se adaptar ao céu, para começar a entender a dinâmica celeste da sua cidade, digamos assim. Mas claro, obviamente, o céu ele muda muito pouco a depender da região onde você mora. O céu em si são os mesmos astros, são as mesmas estrelas que são visíveis em todo o Brasil, digamos assim, tá bom? Então tenha isso em mente quando eu for dar as próximas dicas agora. Ninguém nasce sabendo nada sobre o céu, tá? Não se sinta culpado por não conseguir localizar um planeta no céu, um radiante de chuva de meteoros, ou seja o que for. Então o primeiro passo é você instalar um aplicativo de mapa celeste. É isso, um aplicativo no seu celular que ele simula o céu noturno. Tem alguns que eu já indiquei nesse vídeo aqui, tá? Você pode acessar aí que você vai achar esse vídeo, que eu indico alguns aplicativos. Entre eles tem os principais, que é o SkyMap e o Stellarium. Esses são os dois principais. Eu uso mais o Stellarium porque ele é mais completo, mas o SkyMap ele é muito bom e você vai gostar bastante se você instalar. E ele roda em qualquer celular. E quando você instala esse aplicativo, você coloca a sua localização e você vai ver o céu ali que é visível na sua cidade naquele momento. E a partir daí, quando você for observando o aplicativo, você vai entendendo os desenhos das constelações. Por exemplo, a constelação de Escorpião mesmo, ela é muito inconfundível, a constelação de Órion ainda mais. Temos a constelação de Ursa Maior também, que é muito inconfundível também. Então se você for observando as constelações que estão visíveis e observando o desenho que elas formam no céu, vai facilitar muito na localização dos astros, porque as constelações elas são os guias, tá, da observação do céu. É onde um planeta pode estar passando, a Lua está passando, por exemplo, e aí você vai encontrar esses astros baseados nas constelações que estão visíveis na sua cidade. Claro, não esquecendo do fato da poluição luminosa. Então, ao instalar o aplicativo, você vai começar a observar as constelações visíveis no céu e vai começar a associar elas no céu. Você aponta o celular e vai localizando a direção ali da constelação e vai vendo os desenhos. Por exemplo, se você tiver a noção de leste e oeste, pronto, já foi. Leste é a direção que o Sol nasce e o oeste é a direção que o Sol se põe. Você tendo essa noção, você vai compreender onde as constelações nascem, porque as constelações elas nascem geralmente na direção leste. Ali nessa direção pode ter alguma variação, mas em geral os radiantes de chuva de meteoros, os planetas, a maioria dos astros que você vai observar mesmo vai nascer
surgir no horizonte nessa direção. Então, observe aí se não tem algum ponto de referência na sua localidade, uma árvore, uma casa, um prédio, que fique nessa direção, na direção leste, porque aí você vai gravar na mente e na próxima vez que você for observar o céu noturno, você vai observar esse ponto de referência e vai já saber que é ali que vai nascer determinado astro. E olhando no aplicativo, ali no mapa celeste, você vai entender ali qual constelação vai estar nascendo, qual planeta vai estar nascendo ali. E com o tempo, você vai adquirindo o hábito, você vai gravar os desenhos das constelações, você vai saber por onde os planetas vão passar, entendeu? Nas constelações. Então, fica aí essa dica de observar os desenhos das constelações. Existem outras formas de você se adaptar também ao céu noturno, que é observando os astros que ficam imóveis no céu noturno. Por exemplo, você quer observar o aglomerado das Pleiades, aquele aglomeradozinho que é quase apagado, que a gente consegue ver ali na região da constelação de Órion, constelação de Touro. Por exemplo, você sabendo o desenho da constelação de Touro, que parece até uma árvore de Natal, você saberá mais ou menos aonde está as Pleiades, por exemplo. Então, você localizando a constelação de Touro, você olha um pouquinho para o lado e achou as Pleiades. Ali, lembrar do desenho das constelações, você vai ter uma noção, porque, por exemplo, a constelação de Órion, ela é uma das constelações mais famosas que existem. Então, você sabendo o desenho dela, você vai localizar a nebulosa de Órion, que fica muito próximo ali das Três Marias, né? O cinturão de Órion na constelação. Por exemplo, os planetas também, Vênus, ele só aparece no céu ou no final da tarde ou no começo da manhã. Você nunca vai ver Vênus, por exemplo, meia-noite, tá? Vênus não fica visível meia-noite. Vênus, a dinâmica orbital dele com a Terra não permite que ele suba tanto no céu e fique visível tão tarde, tá bom? Então, você sabendo disso, você tem a noção de que você nunca vai ver o planeta Vênus, né, nesses horários. Então, a minha dica principal para resumir tudo que eu falei é estudar o céu noturno da sua localidade, estudar o céu noturno baseado em referências, juntando com os aplicativos, porque se eu consigo localizar algo hoje é porque eu observei muito o céu noturno, tá? E comecei a observar padrões no céu das constelações. Não existe necessariamente um segredo para você entender a dinâmica do céu noturno da sua cidade. Basta você ali estudar, olhar todos os dias quando possível, claro, se não estiver nublado, e entender os movimentos ali dos astros, entender as constelações, porque o que não falta no céu é desenho muito bem definido para você conseguir localizar. A constelação de Cruzeiro do Sul mesmo é muito bem visível, tá? Não tem como você não localizar, é tipo a constelação de Órion, é muito bem visível. Se você tiver a noção de tempo que os astros ficam visíveis e por aí vai, você consegue aí essa noção de como observar o céu noturno, tá? Lembre-se que ninguém nasce sabendo. Eu mesmo às vezes me confundo para achar astros no céu. Vocês querem um exemplo? A constelação de Andrômeda, ela é o lar da galáxia de Andrômeda, onde está a galáxia de Andrômeda, é a direção. Se você souber com o aplicativo onde é a direção, você pode ir localizando aos poucos, até encontrar uma nuvenzinha apagada que é a galáxia de Andrômeda. Mas isso tem relação também com a poluição luminosa que eu falei mais cedo. Lembre-se disso na hora de observar a dinâmica do céu noturno da sua cidade, ter pontos de referência e estudar muito baseado nos aplicativos de mapas celestes. Então, gente, é isso. Se vocês gostaram desse vídeo, não se esqueçam de se inscrever em nosso canal, deixar o like aí e também seu comentário sobre o que você achou desse vídeo, tá bom? Então, até a próxima!